Salve, salve. Na área aqui, mais um podcast. Gente, tem gente que fica... Ai, Taiguara, você fala podcast, catch up. É, porque eu falo catch up, fazer aqui. Instagram, entendeu? Daí, mas né? Você morou lá? Fala, morei. Ah, não, então tá perdoado. Daí eles aceitam, senão não posso falar catch up ou podcast. Facebook, Reebok e tal. Enfim, mais um aqui, como eu falo sempre. Eu trago pessoas que eu admiro muito, respeito, considero, enfim. A maioria tem acontecido de eu conhecer. Mas, bom, é isso. Eu não vou trazer gente aqui pra ficar batendo boca, discutindo, enchendo o saco um do outro, certo? E sair puto daqui. Então, pessoas incríveis que eu trago hoje, mas hoje são duas. Primeira vez, primeiro programa com... É isso? Não, segundo. Enfim, gente, só pra... Eu sempre esqueço. Curtam, compartilhem, dá uma força, porque eu esqueço toda vez de pedir. E é muito louco, porque eu já assisti várias vezes YouTube e eu vi que eu não curtia da pessoa. Eu tô sempre assistindo e não curtia. Quando ela falava, vai lá e curte, deu. Ah, é muito louco. Então acho que precisa ser, né, educado mesmo nisso e compartilhe. Então curta e compartilhe, por favor. Ó, hoje meu advogado tá ali olhando e tal. Falou, tá, eu vou te dar uma força, porque eu faço sozinho, gente. Não tem patrocínio, não tem nada ainda. Então, mas hoje tem uma forcinha pra esse programa. Incrível. Daí, com o apoio do escritório de advocacia, Meneghello e Matos Advogados, assinaram o contrato. Tem que ter certeza que tá fazendo um bom negócio. É muito sério, gente, porque eu sou o rei de tomar tombo. Porque, não, vai na confiança. Age de boa fé e toma, certo? Então, ó, Meneghello e Matos, consultoria empresarial, telefone 11 98154 3495. Fechou? Agenda, então, troca uma ideia. Falou, Taiguara que indicou e chora também desconto, essas coisas aí. Pode chorar, certo? Então, hoje, estou com duas pessoas incríveis. Tem muito o que falar, porque a gente tem pouco tempo. Mas, enfim, ó, roteirista, atriz, certo? Tá certo? Ok. Daí a outra falou que... É assim, uma indicou a outra, né? Falando, não, ela é dançarina também, atriz. Ela, não, só dramaturga e roteirista. É isso? É isso. E não fala mais nada, porque eu tenho medo, não quero ser atriz. Enfim, são duas pessoas incríveis. Vou já passar a bola. Tá aí, me fala. Lumasa, Chu, Maria. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigada, Taiguara. E aí, assim, vamos bater esse papo. Vamos, a Lu tá falando baixinho. Não tô não, calma. Tá. Tô só me Soltando, aquecendo aqui. entendi. Eu falei, será? Daí, bom, mas é isso. Muito obrigado pela presença, mesmo. Adoro vocês sabem disso, a gente se conecta, né? Feliz de estar Já aqui. tem um tempo, Sim, duas mulheres incríveis e que é da linha do que eu faço diversas coisas, mas ser ator eu acho que é o que mais toca a nível de libido, sabe? Nível de emoção, porque eu acho que é o que mexe com emoção muito, né? E vocês duas são dois nomes, assim, muito fortes e por tudo que representam, não só a questão profissional, por tudo que traz, das bandeiras que trazem, da existência que trazem. Aí você fala, eu choro. Eu também, a gente também. Tipo, mulheres pretas, então, assim, e tudo mais, né? E eu queria saber, assim, quem é Lu Masa, quem é Chu Maria, vocês verem quem vai falar primeiro, que eu não quero ficar aquela fulana fala, ciclana fala. Achei muito bom estarmos juntas aqui, né, Chu? São tantos anos, assim, tantos encontros, tantas histórias, assim, é muito prazeroso estar te encontrando aqui e estar com você, né, Taiguara? Bom, eu sou Lumasa, como você apresentou, sou roteirista, sou dramaturga, comecei no teatro, nos últimos anos tenho trabalhado mais com televisão, com streaming, com audiovisual no geral, também dirijo, e minha primeira formação é como atriz, então sempre que possível eu gosto de brincar como atriz também. E é muito bom estar aqui com a Chu, que eu fiquei pensando, nossa, nós geralmente escrevemos, né? Eu trabalho mais como roteirista e Chu é roteirista. E muitas vezes não temos esse contato direto com quem diz os nossos textos, né? E é muito legal estar com você aqui como ator e te ouvindo falar da sua emoção, né? Nesse trabalho. É muito bom estar aqui trocando essa ideia de autoras com atora. Muito bom. Tipo o criador e a criatura. Tipo né? isso, exatamente. Que vocês fazem, mas daí no meu lado eu acabo dando a voz e vida, né? É o que vocês escrevem, roteirizam. Né? Da carne pro texto. Total. E aí, Chu, e você?
Eu também estou muito feliz de estar aqui, acho que tem que pontuar isso, e como é incrível assim, o mundo se modificando e dando volta, né? Porque lá atrás, né, eu conheci o Taiguara pela TV, essa figura, e imagina, estou aqui diante de você, e, enfim, a vida foi rodando. E mesmo com a Lu, né? Quantas transformações da nossa carreira, dos nossos pensamentos, né? São mais de 10 anos que a gente se conhece, né? E a gente se aproximando, não só na amizade, mas no trabalho. É muito bonito esse movimento todo, assim, estou muito contente e satisfeita. Eu comecei, digamos, a minha vida profissional sendo professora de escola pública. Você é da onde? Eu moro no Jaraguá, né, que é um bairro também Nascida lá periférico. também? Não, eu nasci... As pessoas pretas sempre têm aqueles movimentos, Sim, né, sim. Enfim, eu nasci na Bahia. Ah, mesmo? E vim Aonde? para cá, numa cidade perto de Vitória da Conquista, chamada Guanambi. Guanambi. E aí vim para cá muito bebezinha e sofri um processo de adoção aqui em São Paulo. E aí fui criada por uma família branca, né? E aí, já adulta, comecei a ser professora, lecionei em escolas públicas durante 14 anos. E aí, depois desse tempo, lá para os 30 anos de idade, eu falei, olha, eu acho que a vida é um pouco mais do que fazer manutenção do que se tem. Ou seja, né, já tinha a Elô, que é a minha filha que está ali, já tinha ela pequenininha, já tinha um casamento e já tinha uma casa própria. E o carro, né, que você fala, é isso que se conquista quando Sim. é adulto. Plantar uma árvore, ler um livro. Então. E aí depois é só manutenção disso. E aí eu fiquei um pouco incomodada com... Parece que a vida é só manutenção. Eu só tenho 30 anos, eu quero fazer outra coisa da minha vida. Certo. E aí eu exonerei e fui pro teatro, né? Felizmente, digamos que deu certo, né? Tá aí, estamos fazendo dar certo. Migrei pro teatro e depois, uns 5 anos, fui pro audiovisual, né? Eu e Lu já nos encontramos em trabalhos, tanto no teatro quanto no audiovisual. Então, é uma parceria de amizade e de trabalho também. Que legal. Fico muito satisfeita. Você, Lu, o começo. Ah, Quem é a Lu? Eu sou carioca, Certo. suburbana, de Olaria, filha de uma professora, então muito amor por essa profissão tão linda que a Chu, minha mãe e tantas pessoas incríveis, né, cumprem, exercem nesse país que faz de tudo para que não aconteça, né, a educação e a cultura. Sim. Mas estão ali, assim, então, filha dessa professora que sempre me levou ao teatro, mesmo não sendo uma realidade comum nos anos 90, na Zona Norte do Rio de Janeiro, crianças irem ao teatro, minha mãe sempre levou. E isso me despertou essa linguagem, né, do teatro, para além da televisão, que já era uma referência para mim. Então, se eu pego um diário meu de 6 anos, está escrito algo que é similar a um diálogo. Então, desde sempre, essa foi a forma que eu queria me comunicar com as pessoas. Através de diálogos, através de personagens, de situações. E aí o acesso ao teatro me fez entender que a dramaturgia era uma linguagem para expressar essas histórias, né? E aí eu comecei a fazer teatro com 12 anos, no Rio de Janeiro. E foi transformador, né? Eu costumo dizer que o teatro sempre cuida de mim, né? Ele cuidou de mim na minha juventude, ele cuidou de mim mais recentemente no meu processo de afirmação de ser quem eu sou. O teatro sempre... O que é esse processo? Surge na minha vida. As pessoas entendem. Eu acho que é o processo que todo mundo passa de entender quem se é no mundo. Não, é que você falou de entender quem eu sou, por isso que eu tô abrindo esse parênteses, porque as pessoas falam o que ela tá falando. Algumas pessoas descobrem um pouco mais, algumas pessoas descobrem um pouco menos, que precisam ajustar em suas vidas para serem quem são, né? Certo. No meu caso, eu nasci nesse contexto, no Rio de Janeiro e tal, e me identificaram, leram o meu corpo ali como de um gênero que não é o meu gênero, que é esse que você está vendo aqui. Certo. Leram como um gênero errado, por conta do que pouca gente fala, né? Que é essa cisgeneridade compulsória. Né? É achar que o corpo sempre vai estar em consonância, em harmonia com o gênero daquele indivíduo. Mas você não acha que é normal? É tipo advogado do diabo. Sim. Não é normal a pessoa olhar e entender isso, Lu? Durante tanto tempo na história da humanidade, coisas absurdas foram normais. Sim.
né? Não, você entendeu minha pergunta? Eu não tô dizendo que está errado. Se não é o normal das pessoas que você falou, me olharam errado. O quanto é a cultura, né? O quanto a cultura não se equivoca, a cultura, né, humana da sociedade, sim. A cultura existencial ao longo do tempo. Eu acho que é sempre um olhar de massa, né? Todo mundo faz essa leitura e não olha para o indivíduo, olha para o todo. Mas assim... Isso que é o... Mas é claro que, não, é óbvio que existe uma convenção cultural, tipo, porque tá vendo um menino, por exemplo. Inclusive, muito estabelecida, né, na base, na estrutura dessa sociedade, por isso que é tão difícil algumas pessoas entenderem que isso pode ser revisto. Né, que essa leitura que nós fizemos ao longo dos séculos não necessariamente representa a realidade dos nossos tempos e dos nossos corpos, das nossas existências, que sempre precisam ser maiores que qualquer outra coisa. Né? Afinal, a gente acredita no ser humano, né? A gente acredita nessa existência como uma jornada única. Então, eu acho que sim, é normal, dentro dessa sociedade que a gente vive, ter essa leitura a partir dos corpos, né? Uma leitura que é de um mundo cisgênero, assim como durante muito tempo foi normal ter uma leitura da humanidade, da sociedade branca. E se era normal que a leitura fosse sempre branca. Então eu espero o patriarcado, toda a história. Então eu espero que daqui a 50 anos ou menos, pelas nossas existências, nós entendamos que não é normal, como não era normal o pensamento branco. É só um pensamento branco, de uma pensamento época. Preto, pensamento... Então é importante entendermos que, para além da cisgeneridade, existe sim uma existência trans, que é essa que eu represento. Então, quando eu digo que o teatro cuidou de mim também nesse momento, foi porque foi através do teatro... Você entendeu. Não que eu entendi, eu já tinha entendido há muito tempo, mas que eu comuniquei, que eu me expressei ao mundo, que eu me... Como me representei, como mulher. Como mulher. Exatamente. Como uma mulher que eu já sabia que eu era, como mulher que eu já vivenciava na minha intimidade e que eu precisava colocar essa realidade íntima para o mundo que eu convivia, para ser lida, para me sentir íntegra. Isso também. Foi no teatro? A partir dos seus 12? Não. Isso foi já... Desde sempre, desde criança. O quê? Tipo, essa consciência que eu tô falando, se falar de entender, sentir. Sim, eu acho que... E a comunicação, eu tô falando. A gente tá falando aqui quando você externou isso. Eu externalizo isso já bem mais tarde. Bem mais tarde, quando eu já tenho uma carreira, inclusive, consolidada no teatro. E aí vem esse movimento de como conseguir... junto a essa comunidade, a comunidade artística que eu faço parte, chegar e falar, olha, durante muito tempo vocês me conheceram, mas vocês me leram de uma maneira errada. Eu preciso contar para vocês quem eu sou de verdade. E foi no teatro que eu contei. Né, através de um processo com a companhia Os Sátiros, que inclusive... Sátiros aqui. Os Sátiros aqui em São Paulo, que inclusive é uma companhia também onde... Xu já trabalhou. Xu? A Praça Roosevelt. Através desse contato com os sátiros, da pesquisa proposta pelo Rodolfo Garcia Vasquez, que era o diretor, e um grupo com outras 8 pessoas trans, que eu consigo comunicar para o mundo quem eu era. Entendi. E isso é libertador. Então, e é único, e foi o teatro que me deu essa possibilidade de externalizar isso da forma que eu fiz, com tanta beleza, quando eu sei que tantas irmãs minhas, quando externalizam isso, recebem tanta violência, recebem tantas críticas, recebem tanta dor. Eu recebi aplausos, eu recebi acolhimento. Que loucura. Então eu sou muito, muito grata ao teatro. Que bom, que bom. Incrível, né, Lu? Sim. É isso, eu acho que é sobre isso. Por isso que a gente tá aqui. E levar isso para as pessoas entenderem, normalizar, né? E uma profissional que não tem nem o que falar, né? É isso, a gente tá nessa luta. Luta segue. Ô, Xu, daí você foi pro teatro. Você falou que não era atriz. Não sou. Mas daí você foi fazer o quê no teatro? Então, eu acho que meu primeiro movimento, depois que eu deixei a educação, acho que foi o resgate que eu queria fazer de coisas da infância, já que a Lu tocou nesse assunto da infância. Também eu era uma criança que gostava muito da palavra. Sempre fui, até que fui fazer letras por conta disso. Eu sempre fui uma criança que gostava muito da palavra. Então, eu, sem saber nomear, eu escrevia minhas peças de teatro na escola, né?
eu colocava meus amigos para interpretar, mas eu não sabia nomear que existia essa palavra, né? Ser dramaturga. Isso era uma coisa muito distante para mim. E como eu escrevia, eu acabava dirigindo naquela época, né? Sei lá, com 10, 11 anos, 12 anos de idade, o primeiro movimento que eu fiz depois que eu larguei a educação foi tentar ser atriz. Fui lá, me matriculei na Escola Macunaíma, só que eu não me vi nesse lugar de ser atriz. É uma responsabilidade tremenda, né? Tô falando com 2 atores assim. Atuar, né? Não é fingimento, como eu acho que o senso comum diz, né? E eu achei de uma responsabilidade muito maior do que a responsabilidade de moldar a palavra e de dar sentido à palavra. Então eu fiz lá, sei lá, não sei, os 2, 3 módulos lá no Macunaíma, só que eu não entendi, não me vi como atriz. E aí eu deixei. E aí, na mesma época, surgiu a SP Escola de Teatro, com 8 cursos dentro da área do teatro, né? E aí, quando eu vi a palavra dramaturgia, né? Porque já adulta, já conhecia essa palavra, por conta, especialmente do curso de letras, né? De ler Nelson Rodrigues ali. E eu falei, cara, é isso, né? Eu sempre gostei de escrever e quero estar no teatro, mas não... Quero estar no palco, mas não com o meu corpo, Sim. mas com o meu texto. Pensamento. Com o meu pensamento, com minhas ideias e para Vivido dialogar... por outro. Para dialogar com o público, não necessariamente eu, né? Eu empresto isso para quem sabe fazer. Então, foi a partir desse momento que eu me matriculei na SP Escola de Teatro, procurei o curso de dramaturgia, e para mim fez todo sentido, e concordo com a Lu, né? O teatro me salvou, porque não só eu tive uma ampliação de pensamentos, né? Não que sendo professora eu não tivesse, mas o mundo ganhou um outro colorido, né? Com a arte entrando assim na minha vida, de lidar com pessoas diferentes, de realidades, porque eu, como professora, eu estava na realidade com os professores praticamente com uma formação muito parecida, e com os alunos também, mas eram crianças. Agora, na arte, saber que outras pessoas também tinham essa paixão pela escrita, e encontrar, né, pares que estão na mesma loucura de modular a palavra, para mim foi revelador, assim, foi transformador. Então, eu também devo muito ao teatro e não quero largar ele, assim. Mesmo Teatro é estando no mágico. audiovisual, Sim. é uma outra experiência. E Lu, você começou a escrever quando? Porque sua história é teatro-palco. Atuando. Visceralmente. Mas desde os 6 Já anos escrevia. já escrevia. Escrevia para atuar. Na verdade, escrever sempre foi a base, criar as histórias sempre foi a base. Eu fazia o que era necessário para que essas histórias ganhassem vida. Certo. Se era necessário atuar, eu atuava. Se era necessário dirigir, eu dirigia. Nesse processo, atuar sempre foi a primeira experiência natural. Então, eu fui estudar teatro pela interpretação. Mas sempre escrevendo. E aí, quando eu começo, o primeiro texto meu encenado é quando eu tenho 16 anos, no Rio de Janeiro. Palco. E aí eu faço como atuante e precisava de uma direção. E naquela época era um período que os diretores tinham muito pouco interesse em novas dramaturgias, em lançar autores, então não tinha muitas oportunidades de diálogo com diretores. E aí alguns e algumas autoras daquela geração começaram a dirigir seus próprios textos. Eu me encantei por isso, me encantei por dirigir o texto das outras pessoas, e aí eu comecei a dirigir também. Então, eu escrevo, dirijo, me especializo em dramaturgia contemporânea, fui orientadora em alguns projetos, curadora de dramaturgia, professora, inclusive na SP, que Chu citou. E dirigindo sempre como essa ponte, com esse interesse de trabalhar a dramaturgia como massa física sobre o palco, transformar aquilo em imagem, em som, em fúria, em amor. E interpretar foi ficando um pouco mais distante. Até que em 2018 os Sátiros me convocam a voltar à cena, e é esse momento que eu falo de colocar publicamente a minha imagem. Foi agora. 2018.
E aí eu volto a atuar mais. Certo. E aí, ultimamente, eu tenho feito algumas coisas. Mas meu trabalho principal é como autora e como diretora. Assim como a Chu, nesse mesmo período de 2018, Uhum. através de um movimento, né, fruto de muitas conquistas dos movimentos negros, o audiovisual começa a se importar de fato com representatividade, com Isso lugar de agora há fala. pouco. É Agora há recente. pouco. Principalmente por causa da rede social, né? Quando o streaming Não, começou exatamente. a... Eu acho que até a entrada dos streamings, né, com uma cultura internacional, uma Sim. preocupação, acho que tudo isso foi, né, Contribuindo para isso. contribuindo para essa revisão. E aí, tanto Chu quanto eu já tínhamos uma história em dramaturgia teatral, já tínhamos um reconhecimento, uma carreira, e eu acho que o streaming, a televisão, o cinema, viu uma potencialidade na nossa escrita, na nossa dramaturgia, para ir do teatro para o audiovisual. Que é diferente, né? Que é Faz diferente. É igual você ver um Diferente. ator quando tá... A novela teve há pouco, Mar do Sertão, das 6. Uhum. Você vê a diferença, o ator do teatro em cena, né? Na TV. Uma hora é diferente. Não dá até Pra mim aquele são que dois fica idiomas, só... São dois idiomas. Falar português e falar espanhol. São dois idiomas. São línguas ali que têm muita similaridade, Sim. mas têm as suas especificidades. Total, né? E vocês escreviam já antes disso, até quando você falou 2018, o seu momento. Vocês já escreviam na questão negra ou não, necessariamente? Falaram, não, putz, não posso escrever disso, não vou ter trabalho. Como... Você entende? Sim, entendo. Tipo, porque, não sei, vocês estão nisso desde o começo, devia ser bem difícil para alguém Sim. comprar ideia, né? Ou vocês se adaptaram ao normal, a questão do dia a dia, e depois de um período passou a entrar mais para a questão da negritude. Comigo foi muito esse processo. Eu acho que eu escrevi muito sobre diversos assuntos, Sim. fiz muitas peças, inclusive que o elenco era completamente branco, Certo. por exemplo. Uhum. Então, E a peça toda sua. E a peça toda minha. Então, era uma outra realidade mesmo. Mas não né? te incomodava em nada, Claro, nenhum porque momento, não assim? não me via, né? Uhum. Não me via inteiramente ali. Era muito chato. Eu lembro uma vez que eu estreiei o meu primeiro texto em São Paulo, né? Eu sou do Rio, quando eu vim para São Paulo, Foi quando? 2008. Uhum. E eu estreiei esse texto num teatro que tinha, um teatrinho que tinha nos Jardins. E eu lembro que no final desse espetáculo, alguém comentou que ficou muito surpreso quando viu que eu tinha escrito, porque eu, enfim, em resumo, tinha imaginado que era uma autoria de alguém branco. Lógico. Né, que tinha escrito aquilo. E aquilo me doeu profundamente, né? Porque é alguém dizendo que o filho que eu pari não é Sim, meu, que eu não sim. sou a mãe do meu Sim. filho, né? É muito doloroso. E então, acho que essa é uma leitura do quanto eu e tantos e tantas artistas pretos que nós sabemos, né? Vivenciaram até, sei lá, até 2000 e pouco, Até agora. né? Aí que a gente começou a poder falar sobre nós mesmos, poder Então, mas falar... porque procuraram vocês. Foi isso? Não. Abriu-se primeiro o mercado, o sistema entendeu, ou vocês que foram no movimento eu de... acho que há eu gosto dessa expressão, né? De fato aconteceu uma primavera preta. Certo. De fato há uma revolução Uhum. concreta, Orgânica, uma coisa orgânica. E muito pungente, assim, né? A partir dos anos 2000, né? A partir da metade dos anos 2000, o que a gente chamou de ascensão da classe C, pretos na universidade, geração tombamento. Na verdade, tudo isso que aconteceu ali é o que transformou não só as nossas vidas, as nossas cabeças, como as nossas obras também. Sim. Né? A reflexão crítica da nossa criação. Certo. E aí, acho que quando há esse movimento do mercado, da indústria, né? Quando ela chega, é porque nós já fomos. Certo. Né? E ela tá A vindo gente já estava pronto. Exatamente. E você, Chu? Eu acho que o meu primeiro movimento para escrever as peças, né, nem falando do Cabaré Extravaganza, que é a minha primeira peça com sátiros, foi as nossas referências. Então, por exemplo, a gente é de uma geração de que foi educado na escola com referências brancas. Certo. Então, por exemplo, eu pego E uma que peça... descendemos de escravos. Sim. Né? Que disseram, né? Eu tenho uma peça, por exemplo, que se chama Epifania,
que ela é baseada em obras de Clarice Lispector. Certo. Eu sendo uma pessoa que cursou letras, Clarice Lispector era um dos nomes recorrentes dentro ali da literatura. Então, embora tenha sido um convite, né, para eu escrever essa peça, era uma peça que não é que me saiu fácil, mas era natural para eu escrever por conta das referências. Só que teve dois, acho que, digamos, eventos assim que me fizeram entender que eu queria escrever, escurecer as minhas peças, Certo. digamos assim. Escurecer as ideias. Escurecer as ideias. Acho que o primeiro movimento já com Elô, com a minha filha, porque esse movimento que a Lu está falando, né, dessa Primavera Preta, eu lembro que eu fui criada por uma família branca, então ter uma filha preta era ter uma outra pessoa negra, uma companhia preta e um marido, coisa que eu não tinha, uma família preta. E aí, eu lembro que na época a Gabi Oliveira e tantas outras youtubers na época, elas ficavam falando no YouTube como cuidar de cabelos de pessoas pretas. Sei lá, dedoliz, enfim, fitagem, várias coisas. E eu fui... Porque não tinha produto para cabelo crespo. Que não tinha. Era só ondulado. Exato. E eu tô falando disso de 2009, mais ou menos, quando a Heloísa tinha uns 3 anos de idade. E aí eu falei, gente, olha quanta gente falando sobre nós. Eu achei muito interessante. Esteticamente, assim, né? Esteticamente. Beleza. Eu falei, por que eu, como artista, né, citando Nina Simone, né, também não vou refletir os meus tempos. Acho que esse foi um primeiro estalo. O segundo estalo que foi, assim, fundamental foi com a minha peça Giz. Tem uma peça que também não se trata de questões raciais negras. Estudo nos Sátiros. Essa já não estava no Sátiros. Tá. Eu fiz uma peça lá. Era uma peça independente. A atriz que fazia... Embora a peça não tivesse nenhuma questão racial negra como abordagem, a atriz que fazia a personagem principal, que era uma professora, ela é a Ana Flávia Cavalcante, que é uma atriz negra. As pessoas iam assistir a peça e pensavam assim, já sei, tem uma figura de uma mulher negra fazendo essa peça, eu sei que em algum momento vai ter alguma citação, alguma abordagem, algum trecho sobre racismo. Alguma bandeira. Peça. Alguma bandeira. Ou como dizem, algum mimimi, ou militância, né? É assim que só que não colocam. tinha. Não tinha. Aí o povo se assustou. E as pessoas se assustavam. Falaram, como assim? E aí, assim, isso suscitou nas pessoas um outro questionamento que foi: quantos professores negros eu tive durante a minha vida? Principalmente na infância. E aí as pessoas... Estou falando pessoas brancas e pessoas negras, pessoas amarelas. As pessoas se questionavam isso. Quantas professoras negras eu tive? Professores negros. E aí muitas chegavam à conclusão que só lá na universidade ou no ensino médio, 1 professor, 2... Mas a maioria eram pessoas brancas. Por isso que as pessoas se assustavam e causavam essa estranheza de ver a Ana Flávia Cavalcante como uma professora preta em cena. E aí eu falei, gente, é isso. E aí eu quero escrever com protagonismo negro. E aí a minha primeira peça, que só estreou esse ano, Sério? foi O Zebra Sem Nome, que eu escrevi com a Elô, quando ela tinha 8 anos de idade, com um exercício nosso e de uma brincadeira. Mas é infantil? É infantil. Que era um exercício nosso, uma brincadeira, uma coisa bem lúdica, e só se corporificou esse ano. Porque depois do Zebra Sem Nome, eu escrevi, mas achava que não era uma peça que tinha um estofo ali para ir para o palco, né? Era uma coisa minha e da Elô. Eu escrevi o Quando Eu Morrer Vou Contar Tudo a Deus, que também, né, é uma peça infantil com protagonismo negro, sobre o tema dos refugiados negros, né? Porque a gente fala sobre refugiados, acho que é só, sei lá, sírios, por exemplo. Sim. E depois do êxito do Quando Eu Morrer, falei, olha, tem uma outra peça que também trata de um protagonismo infantil. E aí precisei rever a peça, né? Contemporizar. Contextualizar. Né? A peça foi escrita lá quando a Heloísa tinha 8 anos, a Heloísa está com 17 agora, então... E o mundo mudou muito rápido. Mudou, 10 anos para cá, é outro mundo, felizmente pra gente, né? Então a peça foi atualizada, mas com a base ali, né, de uma busca de uma identidade, que é o que a Zebra faz. Show. Mas é isso. Eu acho que o primeiro movimento foi as nossas referências eurocêntricas,
para escrever os nossos textos. Sim. E depois essa primavera, que eu adorei eu também. essa expressão. Eu tava pensando aqui, será que eu falo que eu não sabia esse termo? Eu vou parecer muito ignorante. Porque eu sei da primavera árabe, algumas outras, mas primavera preta, primeira vez. Que foi esse movimento nosso e foi, acho que essa tomada de consciência coletiva, né? Sim. Dos intelectuais, dos acadêmicos, dos artistas. Foi um inconsciente coletivo, né? Porque não foi consciente. Não teve essa união, vamos fazer isso, né? A internet ajudou muito isso, né? É o que eu disse, que a partir disso a coisa, né, pulverizou. Sim. E aí, Lu, você escreve muito pra TV, é o streaming, né? Sim, sim. E achou muito pra teatro? Os dois. Os dois. Pra teatro você não escreve, Lu? Não, escrevo. Escreve. Tenho alguns livros publicados. Não, sei que seu começo é todo teatro. O último espetáculo que eu... É mais trabalhoso ou não? O teatro? Não, o teatro tem menos dinheiro mesmo, todo mundo sabe. Né? Mas assim, então acho que o que torna ele mais difícil... não ter dinheiro. É não ter dinheiro. Porque senão seria até mais fácil, de repente. Talvez. É uma obra fechadinha. Não sei se é mais fácil. Não, pra mim não. Não, numa série? Não sei se é mais fácil. É mais fácil uma série do que uma peça de 1h30? Pra mim. Sério? Pra mim não sei, pra mim não tem uma regra, assim. Eu acho que são muito difíceis, como o Chu falou. São idiomas muito diferentes, muito similares, e assim como português e espanhol, como o Chu usou de exemplo, tem muitas pegadinhas, né? De fato, trocar a palavra, tipo, me dá uma cacetinha. O quê? E é por isso que muitas vezes algumas pessoas não conseguem fazer essa transição do teatro para o audiovisual tão confortavelmente, ou vice-versa. São incríveis, né, em uma linguagem e não se saem tão bem em outra. Então eu acho que são linguagens muito distintas, com muitos desafios. Realmente não vejo uma como mais difícil que a outra. Agora, a dificuldade de fazer teatro no Brasil é gigantesca. Né? Assim, eu sempre digo, meu amor absoluto pelos artistas de teatro, sempre, porque é uma condição incomparável. Todas as artes têm muitas dificuldades, têm muitos desafios, mas o teatro é uma arte que está sempre em estado terminal, está sempre na emergência do hospital, né? Mas ele não morre e não vai morrer, né? Essa imortalidade do teatro, que é tão poderosa, ao mesmo tempo é tão difícil fazer teatro, ainda mais num país como o nosso, que não valoriza a leitura. O teatro, né, vem da leitura, então não tem como você valorizar teatro sem valorizar a leitura. É muito difícil fazer teatro. Você falando disso, eu passei anteontem, madrugada, ali na Amaral Gurgel. Eu procurando o Paiol, sabe? Pequenininho ali, fiquei em cartaz no Paiol, tava bem acabadinho. E do lado, um pouco antes, eu fiquei em cartaz depois, no Aliança Francesa, já era outra história, só que é na esquina. Né? Você sai de um... E eu falei, cara, que louco, né? O teatro, assim, porque ali... É muito louco. Aí você falou, o Paiol teve várias vezes morrendo. Aí, de repente, não morre. Você fala, daí passei ontem, olhei o Teatro Oficina, quando você passa ali em cima do viaduto. Falei, caramba, né, meu? Os teatros literalmente renascem das cinzas. Quantos teatros não foram incendiados ao longo desse país, né? Do tempo nesse país especificamente. Por negligência, por problemas, enfim, por incêndios criminosos, por tantas coisas. E eles renascem, né? O teatro renasce. Isso é lindo. E ele vai sempre renascer. E ele renasce a cada noite, quando um ator se apresenta num teatro para 3 pessoas que seja, né? Ele tá ali, vivo. Isso é tão impressionante. Triste, romântico, poético, mas é foda. Você faz a peça, você fala, cara, e aí, bilheteria deu o quê? Não deu nada, filho. Eu costumo dizer que é quando a arte consegue flertar com o divino de verdade. Né? Quando transcende a lógica, quando você fala, mas por que você está fazendo isso? Meu pai, eu saindo, faz uns 2 anos, eu tava fazendo Madame Satã, eu acho. Fomos premiados, Teatro Preto, Sargento Preta, chegou ao ponto de colocar gratuitamente, e não ia, é muito louco. E foi reinauguração lá do novo hotel, lá embaixo, na Martins Fontes, sabe, em frente ao Estadão. Daí, meu pai, tá indo pra onde, filho? Meu pai é militar, um preto intelectual militar. Falei, tá indo trabalhar. Sou consultor imobiliário, um monte de coisa, então de repente ele achou que era mais um professor de inglês. Trabalhar onde? Eu falei, tô indo ensaiar, pai. Não, eu já te falei, é um trabalho de verdade, você é tão bonito, tão inteligente, se formou fora, fez mais uma faculdade, deixa isso pra hobby, só que agora já velho, ele fala isso desde, porque era pra eu ter, hoje seria tenente coronel da Polícia Militar, já, pelo tempo, né? E daí ter largado pra virar ator, seguir como ator,
Daí meu pai chega, ele fala raramente, mas quando fala, você não tem uma aposentadoria, não tem um salário, não tem um contrato. Tipo, na cabeça dele, assim, que insanidade. Sim. Insanidade. O que você tá fazendo da sua vida? Como alguém que vai ser monge, que vai ser padre, que é uma vida de entrega, é um sacerdócio. Sim, que não dá para ser de outro jeito. Não dá para ser. E eu acho que o teatro alimenta todas essas outras artes. O teatro recebe todas as artes. É lindo, né? O teatro recebe... Eu tenho, nos últimos anos, integrado a comissão do Prêmio Shell de Teatro em São Paulo. Uhum. Então eu tenho assistido muito teatro. Sim. E é maravilhoso, né? Porque eu assisto desde um musical com 40 pessoas em cena, 350 perucas e 350 notas de roupa. Super. Como eu assisto uma obra experimental numa sala para só 10 espectadores, né? E é maravilhoso ver como o teatro está nesses dois lugares, né? Como ele se manifesta, como Deus se manifesta num templo pequeno e num templo gigante, né? Dentro do coração de cada homem, de cada mulher, de cada não binário, de cada ser que se coloca ali integralmente em contato com aquele divino. Uhum. E eu acho que essa é a mágica, sabe? Isso que é lindo do teatro. E talvez por isso que é tão difícil quem não é da arte, às vezes, entender isso. Uhum. Entender, mas por quê? Né? O seu pai falou, mas como você... Né? Mas aí, às vezes eu falo assim, às vezes é melhor falar assim, não, é o meu Deus, é a minha religião. Não tem o que discutir. Você sabe o que é a sua fé. Sim. É tudo, né? E a TV hoje, o streaming, eles chamam vocês, eles pedem, contrata a obra, é encomendado, ou procuram que vocês têm? Entendeu a pergunta? Tipo o carnaval. Porque o carnaval, por exemplo, às vezes tem lá, o enredo é esse, mas tem os ditos sambas encomendados, que sabe que vai ter um patrocínio X, então preciso falar disso. Então já encomenda aquilo, ó, me fale disso, que eu preciso de um samba, um enredo desse. É dessa forma muito, ou procuram ter uma liberdade de saber da obra de vocês, ou vocês levam muito também ideias, assim? Ó. Eu acho que tem as duas coisas. Certo. Eu acho que é importante pontuar também, porque acho que é uma dúvida de muita gente, né, sobre a entrada no audiovisual, né, porque esse movimento de pessoas pretas, né, indo para salas de roteiro, muita gente acha que é só por uma questão de melanina, né? Então, ó, pessoas pretas, o mercado está querendo... Só pela cota. Só pela cota, certo. E não é isso. Uhum. Não é isso. Até porque eu já brinquei algumas vezes Mas ainda tem assim... também um pouco disso ou não? Tem porque as pessoas estão interessadas na narrativa certo. preta. Né? Há muitos equívocos e a televisão... E tinha muita narrativa preta sem ser preto. Sim. É o que tinha. A televisão, ela cometeu... Vou ser branda aqui, né? Cometeu muitos equívocos com a população negra, né? Não só com a população negra, mas porque... Com a história de pessoas, certo. Em geral. Porque achava que dominava todas as narrativas. Uhum. Então, ter pessoas pretas, amarelas, indígenas, enfim, em salas de roteiro, significa o quê? Minimizar danos e dar camadas e cuidado para a personagem que não se tinha. Né? Então, a gente tem essa missão também de cuidar desses personagens e dar uma outra visão de mundo, um outro ponto de vista, né? E construir um outro imaginário. Uma coisa que eu queria dizer, que é o seguinte, as pessoas acham que a gente só entrou, né, pela nossa cor, mas claro que tem isso, né, como estou dizendo, né, para contribuir com narrativas que sejam verossímeis, mas a gente teve que provar o nosso talento também. Então, não só no começo, mas isso era mais recorrente, mas, por exemplo, na minha primeira sala de roteiro, olha aqui, ó, a gente quer ver uma peça de teatro sua, já que você nunca escreveu para pro streaming. E você já contratada? Não, antes de contratar. Tá aqui, ó, uma amostra do seu trabalho, a gente quer ver. Sei lá, peças que tenham mais diálogo, né, peças que sejam com menos diálogo, contos. Então, eu mostrei muito material antes de entrar. Não foi só uma entrada, você é dramaturga, então... uma banca pesada. Sim. Uma banca branca. Às vezes até hoje acontece, depende do projeto, falar, olha, eu quero ver o que você escreveu, uma amostra de escrita de um projeto passado. Certo. Então, tem isso ainda. E aí, são dois movimentos. Às vezes a gente entra numa sala de roteiro, dentro de um projeto, para contribuir
para alguma ideia que já existe e que foi pré-aprovada, e a gente vai ampliar essa ideia, né? E adaptar, né? Como nós fizemos, né? Com Vocês obras já literárias. Juntas, não? Já trabalhamos juntas. Que gostoso. E também... Só falta eu, né? Por favor. Mas nós já te dirigi leituras. Aonde? Já fizemos leituras online pro SESI. É mesmo? Aquela do SESI. Mas também tem esse movimento de... Por exemplo, esse último trabalho que eu participei, eu tive mais liberdade de chegar com as ideias. Então, a ideia era uma sinopse pequena, e aí eu fui contribuindo com mais liberdade para o projeto. Mas, às vezes, a gente vai para uma ideia que já é grande, amplificá-la, e às vezes é uma ideia pequena e que a gente tem que aumentar. Existem as duas coisas, as duas esferas. É isso mesmo. O mercado audiovisual é bem complexo, né? As pessoas não imaginam como funciona a estrutura de produção de uma série. Tem que mostrar onde é uma sala de roteirização. Exatamente. Tem muitas etapas, né? Eu fiz um mestre, como se fosse um mestre de cerimônia, né? Que teve há uns 2 anos da Netflix. Sim, você tava. Sim, eu tava. Você foi uma das convidadas. Eu chamo ele. Não, você não chamou nada. Você tava de convidado em um. Você ficou sabendo desse? Fiquei. Ficou, né? Falei bastante de você. De roteirização de pretos, né? Pessoas pretas. Foi legal, né? É um projeto super bacana. Inovador. Inovador, de um grande streaming, né, internacional, voltado para a formação, para o fomento de grandes roteiristas pretos no audiovisual. E foi muito legal. Esse é um projeto que eu participei durante 2 anos. Sério? Participando da equipe de curadoria ou participando da orientação desses participantes. E muito enriquecedor, né? Alguns laboratórios também para roteiristas pretos aconteceram nos últimos anos, tem acontecido, né, Chu? E tem formado muita gente, porque o que acontece é que nós temos muitas pessoas talentosas, com muitas histórias boas para contar, mas que a gente precisa formar, né? Que precisam ter conhecimento dessa estrutura que a gente está falando aqui, né? Mais tecnicalidade. A tecnicalidade, o passo a passo do processo, né, de entender esse destrinchamento até da autoria, da noção de autoria, né, de quem escreve o argumento e depois quem vai desenvolver. Que às vezes não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa, muitas vezes. Exatamente. Muitas vezes você escreve o argumento. E o outro desenvolve tudo. Pode ser de mudar muito? Muitas vezes muda, muitas vezes não. Depende, né? Cada obra tem a sua necessidade. E acontece às vezes de você roteirizar e entregar, e daí você não tem mais controle sobre. Então, no audiovisual, geralmente... E ficar puta. Falar, mano, o que fez ali? Acho que a premissa é desapego. Desapego. Fez, não é mais teu. Você vai ficar louco, né? Não tem esse... Não tem esse domínio, né? Sim. Aliás, é uma coisa interessante, né? Roteiristas não acompanham muitas vezes o processo final. Muitas vezes roteiristas não... Aliás, muitas vezes não. Geralmente, roteiristas não participam de escolha de elenco, né? Sério? Não, então, assim, é uma etapa. Porque diferente do teatro, que tem uma estrutura mais artesanal e colaborativa, o audiovisual, ele é coletivo, ele é de muita gente. Mas mais industrial. É muito dividido, cada um cuidando Cada um no seu setor, passa ali, põe o parafuso, o outro põe outra coisa. Porque é muito grande, né? Então precisa ter essa setorização. Senão não daria para funcionar. Que legal. Nossa, eu quero muito trabalhar com vocês, assim, muito. Eu falei, esse que a gente falou da Netflix, tava a Lu com a Alice Braga, não foi? A gente tava na mesma sala, né? Eu chorei, eu sempre choro, gente. Aí não foi, Lu? Eu falando, nossa, cara, trabalhar, ainda mais pandemia, né, Chu? Porque para um homem preto, e eu sempre fiquei muito estigmatizado nesse lugar, dizem, né, de um homem bonito. E de eu ter que ouvir de diretores, mas isso é muito bonito pro personagem. Mas é muito alto. Não, a voz é muito grossa. Daí eu citava alguns nomes de atores que tinham minha altura, brancos. E que sempre foram galãs. E o meu ficava sempre... Daí teve um dia, até cheguei pro Ricardo Aldi e falei, então, Ricardo, mas eu posso fazer um escravo, tal. Falei, imagina. Não... Você é muito bonito. Eu falei, não, mas eu choro bem. Olha, chega a falar, tipo, se for pro tronco eu interpreto bem. Eu falei, não, você não. Tipo, eu falei, mas se fosse na época ainda da escravidão, eu seria escravo.
Porque assim, não, você é muito modelo, muito bonito. Então, sabe, fica nesse estigma. Bonitos então, também, né? Você entende? Sempre essa estigma de quando para trabalhar precisavam de um homem preto que tivesse... E que eles entendem que... Isso, no meu caso, sempre um apelo sexual voltado à sexualidade. Sim. Porque ia mostrar corpo, ou tinha que causar alguma coisa pela beleza. Ficou muito assim, Chu, sempre. E eu falava, cara, deixa eu trabalhar. O que eu faço? Tipo, tem que me enfeiar? Me enfeia, sabe? Deixa eu fazer salve geral. Sérgio Rezende e tal, que ganhou. A gente quase ficou ali pra ganhar o Oscar com o melhor filme estrangeiro. Daí eu fiz um dos líderes do PCC e tal. Falei, putz, que legal, agora vamos desconstruir e vou fazer. Daí propus, não. Você é tão bonito, que te deixa assim. Daí fiz tatuagens, no máximo deixou eu fumar um cigarrinho. Assim, relógio de ouro. Eu queria mostrar tem coisa aqui, sabe? E essa falta da oportunidade, daí tô falando disso, tava com a Lu e a Alice na mesma sala. No momento mencionando disso, a lágrima desce, um maior chorão, né? Daí a Lu, Taiguara, não faz sentido, assim, você não tá com trabalho, né, Lu? Falou, porque tem a história do teu nome, tem todo um contexto de Taiguara, como você falou, que me conheceu pela TV. Sim. Você nem pensava na situação, eu já tava, né? E daí com vocês, hoje, aqui, não só aqui, volta e meia eu tô vendo coisas de vocês assim, falo, eu não vejo a hora de trabalhar com elas. Porque eu sei que são pessoas de duas mulheres pretas que conseguem entender esse lugar, sabe? E na hora de colocar ali, já me entende um pouco, falar, cara, ele vai entregar isso, né? Que faz essa falta. Como sempre foi do lado de pessoas brancas escrevendo, eles não conseguem, só me viam estereotipado ali, hipersexualizado, é só nesse lugar. Sim. E eu costumo dizer sempre nesses momentos que o que vai transformar isso é justamente a nossa ascensão, a nossa presença em todos os espaços, né? Nos últimos tempos, nos últimos 2 anos, eu tenho me dedicado bastante à direção, por exemplo. Tá dirigindo? Dirigi a minha primeira série para HBO, que está no ano Qual que é? Chama Da Ponte para Lá, uma produção da Floresta para HBO. Dirige outros projetos para publicidade, para cinema. Como justamente um meio também de dentro do audiovisual, eu já fazia isso no teatro, mas dentro do audiovisual, fazer essa transposição da palavra para a matéria, e nesse processo ter uma autonomia maior, ter um poder maior de trazer as pessoas, de trazer algumas discussões, porque só de um lado não funciona, né? Nem só com os atores a gente consegue ter toda a dimensão, nem só com roteiristas a gente consegue ter toda a dimensão. É preciso que tenhamos pessoas pretas, que tenhamos mulheres, que tenhamos pessoas trans na direção, é preciso que tenhamos essas pessoas na produção, né? Eu costumo dizer que a gente só vai ter conquistado, de fato, um amadurecimento como audiovisual preto quando nós tivermos tomado meios de produção e tivermos noção, tivermos um amadurecimento enquanto produtores. Do universo preto. Né? E a gente ainda não tem, porque o dinheiro ainda está na mão. Quando você vai ver quem produz, quem são os executivos, quem são os canais, quem são os donos, e aí isso ainda é difícil. Então é uma luta, eu acho que, de atores, roteiristas, diretores, produtores, para que a gente consiga, de fato, né, trazer uma equidade no audiovisual brasileiro, né? Na reverberação, a equidade é a palavra, né? Bem isso. Gente, amei. É curtinho o tempo. Mas para encerrar, eu tenho um bate-bola aqui. Pode ser? Coisa... Mas eu amo vocês. Sério. Fico emocionado. Então, vou fazer uma perguntinha mesmo para cada e a gente responde rapidinho. Fechou? Tá. Um filme, porque é importante, o povo gosta dessas dicas, viu, gente? Um filme. Veludo Azul. Veludo Azul. Show. Eu vou citar o Jordan Peele, toda a filmografia dele, porque, por exemplo, a partir do Corra, do Get Out, foi que eu desconstruí também a noção de ver filmes de terror. Ele coloca o terror em outro lugar. Sim, que eu não quis ver, mas hoje eu vou ter que ver. Vai ter que ver. E ele coloca o terror em outro lugar. E é um gênero que eu sempre fugi.
E hoje, depois do Corro, eu falei, não, eu quero fazer um filme de terror. Sério? Não sei quando, mas eu quero fazer. Pelas camadas que ele propõe, Mas um pelas terror num outro discussões. lugar. Esse terror psicológico. Terror psicológico. Certo. Sim, e racial. Legal. Melhor momento de carreira. Já deve ter tido um. Eu falei tanto de teatro, acho Sim, que Transtopia, sim. no Teatro Municipal de São Paulo, 2019, 13 travestis ocupando o Sério? palco do Teatro Municipal de São Paulo. Acho que esse é o Transtopia. momento feliz, Transtopia. Que show, show. Eu vou citar o Quando Eu Morrer Vou Contar Tudo a Deus, porque na época, né, que isso, quando a gente começou a peça, que tá rodando ainda, né, esse final de semana a gente fez no Sesc Itaquera, sábado e domingo, mas é uma peça que eu tô fazendo, que a gente tá fazendo desde 2018. Já tem anos rodando essa peça. Mas eu vou citar essa peça... Mas é o quê? Sistema Sesc que tá rodando? Isso, Sesc. Vou citar essa peça porque na época, em 2018, foi a peça que bateu o recorde de bilheteria no Sesc Belenzinho, naquele horário de meio-dia. Uhum. E que acho que o Sesc nunca tinha visto tantas pessoas e famílias pretas indo... Assustaram. Lá no Belenzinho? No Belenzinho. E era um teatro de 200 e poucos lugares. Repete o nome pra gente. Quando Eu Morrer, Vou Contar Tudo a Deus. E Transtopia, o povo consegue ver em algum lugar? Tem algum registro? Acho que só, talvez, fotos, né? Efemeridade do teatro. Loucura, né? Sobre quem esteve lá. Tem isso também, às vezes. Tem peça minha que o povo, cadê os vídeos? Eu ligo pra produtora, falo, cadê o vídeo? Não acha um vídeo. É um dia só que alguém, no máximo, vai um dia pra filmar a peça. E outra coisa, né? Uma amiga minha acabou de me mandar, a hora que eu tava entrando aqui, que essa peça, Quando Eu Morrer, Vou Contar Tudo a Deus, ela é uma das obras citadas para estudantes da USP, né? Para passarem processo seletivo. Que legal. Então, é uma das indicações, o Quando Eu Morrer. Show. Um ator. Rápido. Tem algum? Tem vários. Fala um. Tem um, a Taiguara. Fala, Chu. Um ator. Rodrigo Jodé. Rodrigo Jodé. Porque, além de ser, né, um ator, assim, ele é um estudioso. E aí tem minha admiração. Uma atriz. Lena Roque. Uma atriz... embora ela também seja dramaturga, né? Eu vou citar Grace Passou. Uma atriz fenomenal. O povo precisa... Eles vão procurar um sonho. Todos possíveis. Sempre. Você sonha muito? Sonho. Muito? Desde cedo? Desde cedo. Sim, sempre sonhando muito, sempre renovando sonhos. Pensando que sonhos novos eu quero sonhar, sabe? Legal. Ver meu projeto de série, né? Sair do papel e ir para as telas. É um específico? É um específico. Legal. Legal. Sonhamos juntos. Sim. E a arte, o cinema, o visual, o audiovisual é ponte. É ponte para o outro, é ponte para chegar no sentimento, é ponte para chegar na memória, é ponte para chegar na imaginação, é ponte. Ponte para a vida. Deixa. Para mim é comunicação, porque o teatro ele comunica, obviamente, né? Mas a gente tem uma plateia de 200 pessoas. Às vezes. Às vezes 3. E o audiovisual tem esse alcance maior. Vocês já fizeram cinema para pouquinho? Cinema não teatro? Já. Ficou triste? Triste, já tive que cancelar. Já cancelou, Lu? Público. Peça sua? Peça minha. É mesmo? Sim, produção. Chorou? Bastante. Triste. Encheu a cara, eu não bebo. Eu fico imaginando depois o povo fala, o que eu vou entornar. Não. Mas faz parte, né? Faz parte. Deixar a gente cascudo, como o Frota, pô, tu é cascudo, né? Que loucura. Mas também já fez grandes sucessos. Também já. Transtopia no Municipal, lotado? Lotado, e o mais lindo que é essa transformação também da plateia, né? Que gente preta ou branca a plateia? Muita gente preta, era um espetáculo protagonizado por travestis, então muitas pessoas trans, muitas pessoas LGBT, muito tudo. que nunca tinham entrado no Municipal, muitas vezes, porque nada que estava ali os convidava. É isso mesmo. Os trazer representação, os trazer representatividade. Então, a possibilidade de ver não só o palco cheio de pessoas que eu acho importante ocupar aquele espaço, mas a plateia também,
Isso é demais, né? É especial quando isso acontece. Você tá falando, eu sou muito visual, eu tô imaginando a cena, entendeu? O povo chegando, porque Madame Satã, por exemplo, falava com os pretos e travestis e trans, porque a gente tinha isso na peça, Madame Satã. Sim. E tem ela é uma atriz travesti, ela fala, é Irmãs de Pau. Sim. Então, a Vita Pereira, Sim. ela tava na peça. E daí o pessoal fala, não, nunca vi no teatro. Então eles ficavam com medo, assim, de entrar, pra onde que eu entro? E a gente começava na rua, Madame Satã, uma roda de samba na rua, tal. Daí o povo ficava meio assustado, e chegava com uma negrada e falou, não, tá, eu nunca fui. Eu, por quê? Vamos, tem, né? Sim. E aí você falou, então imagino esse povo todo chegando e você em cena lá. Lindo. Gente, Xumaria Lumasa, queria agradecer, quero agradecer, muito obrigado mesmo, presença de vocês, acho muita potência, não, é muita potência, se for pro ar isso, vocês vão sentir, eu vou dar os recordes, a gente vai dar uma bombada nessa divulgada, porque vocês são incríveis. Estamos construindo, né? Estamos construindo. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você. Nós que agradecemos. Espero que vocês tenham gostado. Fechou? É isso. Coisa pouca, né? Mas eu adoro vocês. E acho que essa conexão era necessaríssima. Sim. Obrigado. Fiquei emocionado mesmo. Ai, que bom, que bom. Certo? Que gostoso. Obrigada. Gente, ó, mais um programa nosso. Lembrem, por favor, tô aqui com a Xumaria Lumasa. E os nomes incríveis, né? Lumasa é forte, Xumaria. É muito legal, eu gosto de Xumari. Enfim, então mais um podcast nosso. Compartilhem, curte ali o negocinho, compartilha esse programa e os recortes também, tudo que vai estar aí, vou estar divulgando sempre da gente, ajuda nós, fechou? E lembrando que hoje tem um apoio aqui do programa, que é importante, né, gente? Sim, sim. Senão não existe. Eu vou ler, depois eu decoro. Eu decoro rápido, você decora rápido? Mais ou menos. Você, Chu? Não. Eu sou até meio, acho que relapso com isso, tem cena no dia, algo assim importante. Eu não abro o texto. Quando eu tô dirigindo, esses dias eu fui fazer a praça. Eu então falei, não mandaram o texto. Não, mas olha não mandaram o texto, eu já tô chegando na Anhanguera. Meu Deus, abri aqui, tô dirigindo e lendo. Chegou lá, os caras, e aí, decoradinho? Eu falei, tá, não. E as duas meninas que iam participar, falaram, não, a gente também não decorou, nós vamos decorar agora. Que bom, né? Sim, porque tem gente que fica estudando muito. Eu não sou um grande estudioso, eu vou mais ali. Enfim, gente, ó, podcast do apoio de hoje, Escritório de Advogados Meneghello e Matos Advogados, tá? Assinar um contrato, certeza, tá fazendo um bom negócio, senão você vai tomar tombo, igual eu tomo. Tô enrolado 2 anos com carro, com casa, porque eu agi, é sério, eu agi de boa fé, com amigos. Minha mãe ficava, faz contrato. Não, é amigo. Ai, faz um contrato. É amigo. Tomei, certo? Então é isso. Telefone aqui, ó. 11 98154 3495. Fechou? Obrigado, gente. Obrigado, meninas. Love you. E é isso, gente. Tá aí, me fala. É nóis.